Bom dia, sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de ontem, na última aula, eu passei para vocês assistirem um curta-metragem, né? Uma animaçãozinha que se chama Alike, tá bem? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Queria falar um pouco, conversar com vocês um pouquinho sobre essa curta-metragem. Então, a Like conta a história de dois personagens, né? Um pai e um filho. Primeiramente, qual é o tema principal dessa história para vocês? Para mim, pela minha interpretação, pelo que eu vi, ele fala sobre a criatividade como tema principal, tá certo? Criatividade. E aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu acho isso. Primeiramente, o curta começa de que forma? Começa com o pai diante de uma pilha de livros, colocando vários livros dentro de uma mochila. A mochila vai se enchendo, ficando grande, até que ele aperta e ela fica bem pequenininha, né? Fica uma mochilinha bem pequenininha. Ele pega, coloca na criança e ela cai, com o peso dos livros, com o peso daquilo que ele vai estudar, certo? Como se aquilo fosse muito pesado para ele, tá? Representando isso. Ele, pelo outro lado, pega uma mala cheia de documentos e a mala também é pesada. Chega, ele vai se desequilibrando, assim. Logo depois que sai, a gente vê a cidade como é e a gente vê que tudo é monocromático, ou quase tudo, né? Monocromático, no caso, é uma cor só. Ele é todo cinza, todo branco, todo preto. Só nessas cores. E de repente a gente vê um take de uma pracinha ali no fundo com uma árvore que é bem colorida, bem chamativa, com as gramas também bem chamativas. E você percebe que a criança, ela também é colorida, ela também tem uma cor chamativa, uma cor laranja. Já o pai tem essa cor azul, que é uma cor mais apagada, mais fraca, certo? E a criança assistindo lá aquele senhor tocar, ela se entrete, né? Fica entretida ali naquele... E o pai vem e mostra a ela, não, você tem que ir pra escola, certo? Vamos pra escola. Então, direciona ela e bota novamente a bolsa nela. E percebam outra mensagem de que aqueles livros, o peso daqueles livros desequilibram a criança, ela não consegue andar direito. E o pai também, ele pega a mala e ele vai andando, ele está desequilibrado. Logo depois, a gente vê o quê? A gente vê cada um no seu canto. O pai na sua sala de trabalho, trabalhando lá com seus documentos, aí botam mais pilhas de documento, ele não terminou nem começou, na verdade, e botam lá, e vocês percebem uma coisa, ele vai perdendo a cor, se tornando igual a todos os outros. Ele vira mais um. E a criança tá lá, desenhando, feliz, mostra pro professor, né, o que ele desenhou, e o professor dá outro e diz, não, tá errado. Não fala, né, porque não é falado, mas... E ele começa novamente a desenhar, escrevendo as letras, mas na forma de desenho. Ou seja, escrevendo, mas da maneira dele. Enquanto isso, o pai tá lá, cansado de tanto fazer as coisas dele, passa o dia inteiro naquela monotonia, naquele cansaço. E a criança, por quê? Porque ela ainda tem esse fagulho de felicidade, ela continua alegre e fica mais alegre ainda quando vê o pai. Quando ela vê o pai, ela abraça ele e ele o quê? Volta a cor dele, como se a felicidade dele viesse através daquela criança. Sentindo aquilo, ele volta a ter vida, volta a ter alegria. Mas tem uma coisa. A criança mostra o desenho que fez pro pai e o pai fica o quê? Qual é a reação do pai? Ele fica feliz? Não, ele fica decepcionado. E novamente a gente vai vendo a rotina deles. A criança, a melhor parte do dia da criança é quando ele vai ver aquele violinista tocando na praça. E na escola é sempre a mesma coisa, o professor repreendendo ele, por quê? Porque ele está desenhando, porque ele está querendo ver arte, porque ele está querendo arte, né? E, enquanto isso, o pai continua da mesma forma,
triste daquele jeito, dependendo daquele jeito bem triste. E no fim do dia ele vai abraçar o filho e o filho também tá triste. E ele sente isso. Ele abraça o filho tá triste. E ele sente isso. E de que forma o desenho mostra isso? Que o pai tá sentindo a tristeza do filho. Ele não fica colorido novamente, ele não se enche de cor novamente. E ele dá um abraço mais forte para poder sentir aquilo, para poder sentir sua felicidade. E a gente vê o quê? A criança se adequando àquele sistema, perdendo a cor, se adequando àquilo, deixando ele mesmo de lado e trazendo o quê? Um dever como era para ser feito. Traz e mostra ao pai. E o pai fica feliz? Não. Por quê? Porque o pai não tá vendo o filho satisfeito. E você vê que aquela criança ela tá se entregando. Por quê? Porque no futuro ela vai ser mais um igual ao pai dele. Um outro qualquer que não tem individualidade, que faz as coisas e não olha. Até que um dia ele vê, no trabalho mesmo, ele olhando a tarefa da criança, aquela que ela entregou a ele, e vê outra, e vê que ela sabia fazer aquilo, que ela sabia escrever, só que da forma dela. Então ele fica, você percebe ele ficando triste, ele ficando mal com isso, ele ficando para baixo, porque ele vê que o filho dele tá ficando triste, tá ficando para baixo, tá ficando mal. E então ele tenta o quê? Encorajar o filho a ser quem ele era, a ser melhor, a ser melhor o que ele era mesmo, o que ele queria ser, estimula a criatividade dele. O que é que ele faz? Ele dá o desenho à criança e leva a criança até a pracinha para eles verem juntos o violinista antes de ir para a escola. Aí, no curto, a gente tem o quê? Temos uma quebra de expectativa. Por quê? Porque a gente acha que o violinista vai estar lá e vai continuar tudo como estava antes. Continuar tudo normal, ele vai ficar feliz, ele vai voltar a ser feliz. Mas eles chegam lá e o violinista não está lá. E o pai fica triste, né? Por quê? Porque o filho fica muito mal com aquilo. Então o pai para lá no lugar do violinista, ele fica lá no lugar do violinista, bota a mala dele no chão, tá certo? Ele bota a mala dele lá no chão e a criança fica observando, né? O pai dele, sem entender direito o que é que o pai dele vai fazer. Então o pai dele pega e começa a fazer mímica no formato como se ele estivesse tocando um violino, né? E o povo olha como se ele fosse doido. Esse daí perdeu o juízo. Só que pra criança, ela para ali e ela sorri, ela volta a ter aquela alegria. Você vê até que ele se enche de cor. Ele fica feliz novamente. E o pai, vendo a criança feliz, ele também fica o quê? Fica feliz. Ele também fica feliz. Por o quê? Por estimular a criatividade dessa criança. Por fazer ele perceber que aquele caminho, o caminho de ir para as artes, de ir para o que ele acha belo, para o que ele acha bonito, também é um caminho. Também é um caminho a ser seguido. E o título, A Like, por exemplo, quando a gente vê esse título, A Like, em inglês, quando a gente diz like seria gosto, né? Gostar, curtir. Só que também pode ser um verbo para ser tipo. Um verbo não, uma palavra ser tipo isso, tipo aquilo, like it, like that. Então, a like, seria a negação. Então, aí seria muito mais... E se fosse dislike, como dislike é como é descurtir, né, no caso. Mas o I like tá aí como um meio termo, não é nem que você gosta, nem que você desgosta. Entende? Seria tipo isso. Por quê? Porque o A é meio que uma ausência. O A representa aí a ausência, sabe? E a gente tem que ver outros detalhezinhos sutis
nesse curta-metragem aqui temos o que? A gente tem as cores. O pai é representado pelo azul. A criança é representada pelo laranja. O laranja representa o quê? Uma cor forte, uma cor viva, uma cor quente. Enquanto o azul é o contrário, uma cor fria, é uma cor que está estável, que ela ficou naquela cor e está ali. E outro detalhe que a gente vê também é como as coisas são. Tem a escola e tem o trabalho. Você vai para a escola para poder ir para o trabalho. O pai vai para o trabalho, a criança vai para a escola. Todos os dias, naquela mesma rotina, daquele mesmo jeito, sem parar. Fazendo a mesma coisa sem parar, sem parar, sem parar. Sem refletir, sem botar a cabeça para pensar se aquilo é o certo. Se aquilo é o que está trazendo felicidade para ele. Se aquilo está trazendo uma evolução para ele de fato. Por quê? Porque a criança já sabia fazer aquilo. A criança já sabia escrever. Ela já sabia. O professor passando sempre o mesmo exercício para a criança. Sempre a mesma coisa para ela fazer. Ela já sabia fazer aquilo. Por isso ela não queria fazer mais. Não é porque ela não sabia. É exatamente o oposto. Ela já sabia aquilo. Então ela não via graça em fazer aquilo. Então o que é que ela fazia? Ela fazia um desenho. Ela fazia aquilo de outro modo, colocando desenhos ao redor daquilo, colocando as letras como desenhos. Enquanto o professor achava que ela não sabia fazer, ela sabia, no fundo ela sabia, tanto que no final ela faz. E fica fazendo. Por isso que isso vai trazendo algo ruim para ela, um sentimento ruim. Muitas vezes, pessoal, as pessoas que estão na nossa volta desestimulam a gente a fazer o que a gente quer, que a gente gosta, e dizem que só há um caminho. Só há um caminho. Não é verdade, tá, pessoal? Não é só um caminho que existe, tá? A gente tá aqui para trilhar nosso próprio caminho. Tá certo que a gente tem que estudar. Por quê? Porque é a maneira que faz a gente ter uma educação. Mas, hoje em dia, com o advento da internet, de popularização de bandas largas, dessa facilidade de acesso, essa globalização de acesso, a gente pode estudar o que a gente quiser, o que a gente sentir vontade de estudar. Às vezes você gosta muito de uma coisa, vá atrás dessa coisa, estude mesmo. Não fique só nas aulas que você está tendo. Continue aprendendo o que é que eu estou ensinando, o que os outros professores estão ensinando. Mas, se está muito fácil para você, vai lá no Google, pesquisa uma coisa a mais. Pesquisa algo que você acha que vai ser melhor, vai servir melhor para você. Você gosta de desenhar? Vai lá, digita treinamentos de desenho. Você gosta de escrever? Comece a escrever, tá? Tudo que você gosta de fazer. Você gosta de futebol? Vai lá, treine. Você gosta de outra coisa? Você gosta de teatro? Tente fazer o que você gosta, tá certo? Não deixe as outras pessoas desencorajar você. A gente está na escola para abrir o caminho para vocês. A gente quer aqui que vocês, no futuro, tenham opções. Que vocês saibam que vocês podem ir por um caminho e podem ir por outro. E não só um caminho. O caminho não é um só. Vocês podem seguir por aqui, vocês podem seguir por aqui, ou vocês podem seguir por aqui. São vários caminhos. E quem vai fazer o caminho de vocês são vocês. Ninguém mais, ninguém menos. Se vocês não correrem atrás do sonho de vocês, ninguém vai não. Tá bem? Então, se vocês querem, tem um sonho a longo prazo, vão começando já de agora. Porque daqui a 10 anos vocês vão lembrar disso que eu tô falando agora e vão dizer, realmente, se eu não tivesse me especializado nisso agora, se eu não tivesse me focado nisso, eu não estaria tão bom. E daqui a 10 anos, vocês vão ver que vocês estão muito bom comparado ao que vocês estavam antes. Vocês podem começar a fazer alguma coisa aqui e daqui a 10 anos vocês saber fazer essa coisa muito bem. Tá bem? Então, pessoal, a aula de hoje é quase só isso, né? Pra semana que vem eu quero que vocês façam uma atividadezinha, tá certo?
quero que vocês façam um texto pequeno, não precisa ser grande, tá certo? Só um parágrafo, umas 5 linhas, comentando o que você achou desse curta-metragem. O que é que mais te chamou a atenção? Se tem alguma coisa que você viu, que você acha que eu não reparei, se tem alguma coisa das que eu falei que você concorda ou que você discorda, tá bem? Muito obrigado, pessoal, e até mais.